Boa tarde a todos. Retornando com a sessão extraordinária, com a 12ª sessão extraordinária do dia 16 de setembro de 2022. O senhor primeiro secretário. Senhor primeiro secretário, se puder fazer a chamada para ver os presentes, por favor. Antônio Carlos Domingues, presente. Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto, Edmilson Marinho da Silva Júnior, Edson Miguel de Jesus, Estela Alexandre Almagro, Guilherme Berriel Cardoso, presente. José Roberto Martins Segala. Presente. Senhora José Roberto? Edson, tá. Já passou. José Roberto Martins Segala. Júlio César Aparecido de Souza, presente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Manuel Afonso Losvila, presente. Marcelo Roberto Afonso. Marcos Antônio de Souza. Milton César de Souza Sardim, presente. Sérgio Brum. Sérgio Brum, o Biratã Castro Sanches, presente. Vanderlei Rodrigues Júnior. 7 vereadores presentes e a quórum regimental. Ao senhor primeiro secretário, para a continuação da leitura. Que página que se encontra? Agora são 14 horas e 9 minutos. Declaro aberto, já falei. Página 1117. Tá. Vamos lá. Quanto para o Cláudio, quanto para a Júlia, existia uma reunião ali e na reunião ela colocou dessa forma. Pessoal, nós temos uma missão, temos uma secretaria, que o fato dela ter dinheiro não significa que o dinheiro é para tomar rumos diversos. Nós temos que encarar isso daqui como uma missão, e nessa missão eu conto com vocês. Essa sempre foi uma fala da secretária. Eu conto com vocês, eu confio em vocês. Foi a professora Kobayashi que, numa reunião, passou para o senhor, para o Cláudio e para a Júlia, para buscarem os imóveis. Da onde que surgiu? Vou buscar imóvel, por exemplo, vou procurar no Google se tem imóvel. Como é que surgiu esta informação? Como eu lhe disse, eu dei a sugestão de se adquirir prédios por 2 motivos. O primeiro era para servir um modelo de reformas, tirar o telhado, por exemplo, de uma escola, pois nós temos problemas estruturais de telhado. Eu entendi, senhor Clóvis. Não estou perguntando de onde saiu a ideia. Estou dizendo quem que indicou o Cláudio Cadirrara para fazer buscas de imóveis. Como eu disse, nós estávamos numa reunião com as pessoas mais próximas e o Cláudio. Ele foi quase que naturalmente indicado. E a professora, então, você vai pela experiência que ele tem de serviço público. A professora Kobayashi, então, que indicou o Cláudio para fazer buscas dos imóveis. Não, só o Cláudio, mas como eu e a Júlia. Quais as características que ela passou dos imóveis? Prédios escolares que estivessem em condições de receberem as escolas nossas por transferências, sem maiores intervenções. Essa foi a característica. Quais os locais que ela pediu para vocês procurarem? Os bairros, por exemplo, que haviam as principais necessidades? É muito difícil localizar prédios escolares. Não houve uma definição de bairro escolar. O primeiro ponto, então, é que não foi orientado bairro. Foi orientado, então, só para adquirir imóveis para a escola. Imóveis com características de prédios escolares, que pudessem receber, assim, sem maiores intervenções. Independente do bairro? Não. No momento, não mencionou os bairros. O senhor consegue explicar qual é a utilidade pública, qual a necessidade de adquirir um imóvel como o do Damásio, por 6 milhões de reais? Eu tenho a minha convicção. Quando nós fomos visitar aquele imóvel, eu fiquei surpreendido com as instalações e, embora o bairro seja elitizado, nós temos nas proximidades 3 comunidades carentes que precisam de escola e estão se deslocando de maneira bastante complicada na região. Naquele primeiro momento, quando nós vimos, pensamos, puxa, esse espaço seria um espaço ideal para a gente atingir comunidade tal, com uma creche, com uma escola infantil.
mesmo ao preço de 6 milhões de reais, eu não administrei preço de nada, não sabia preço de nada, não sei preço de nada. O senhor não negociava preço? Não, não tem cabimento negociação de preço, porque a prefeitura não negocia, não faz relação de negociação. Mas negociação de preço, não. Negociação de preço não tem como fazer. A Secretaria de Obras fazia avaliação e o que nós tínhamos convicção e certeza era que se a Secretaria de Obras deu que valia 1, nós não podíamos pagar 1,01. Como é que tem proposta e contraproposta de compra e venda assinada pela professora Maria do Carmo Kobayashi? Com certeza, posso adiantar para o senhor que já havia a avaliação, e feita a avaliação, era dada a notícia pelo pretenso, pela pessoa que iria fazer essa transação com a prefeitura, e nós tivemos casos que aceitaram e casos que não aceitaram. Eu concordo com a fala do senhor, é um absurdo fazer negociação de preço ali, mas nós temos processos aqui, onde tem início de proposta de compra e venda por imobiliária, depois tem uma contraproposta da Secretaria de Educação, aí vem uma outra proposta do proprietário, isso é uma negociação e é feita pela Secretaria de Educação, pela professora Maria do Carmo Kobayashi. O senhor poderia clarear para mim qual o processo que é? Já vou mostrar para o senhor. Neste momento, enquanto o relator consulta os processos, passou a fazer uso da palavra a vereadora Chiara. Você participou de aquisição de todos os imóveis? Sim, eu tive o prazer de visitar todos. Você se lembra de uma reunião que nós tivemos no final de agosto na secretaria? Comissão de Educação, eu, o vereador Serginho, o coronel Meira, da Comissão de Educação, uma reunião bastante interessante e a gente discutiu vários assuntos e, dentre eles, a questão da aquisição dos imóveis. Na ocasião, foi apresentada a intenção de se adquirir o prédio da Staff para fazer uma escola de ensino fundamental e o prédio do Damásio para a educação infantil. Foi também apresentada a proposta do almoxarifado para a merenda lá no prédio do Móveis Casa Verde, que acabou não sendo adquirido. Mas eram essas as situações. Naquela ocasião, embora vocês não tenham experiências anteriores com a gestão pública, e o secretário de Finanças estava junto, ele me questionou. E era, na verdade, de processos de compra que ele estava falando, e me perguntou, você acha que passa na Câmara? Porque eu já dei o contra em outras oportunidades. O Cláudio esteve aqui e lembrou muito bem do prédio do Alto Astral, que foi algo assim desfeito porque a Câmara não concordou. O aval da Câmara é muito importante, e quando se fala de compra de imóveis, é mais importante ainda. Quando se fala de 16 imóveis, mais importante ainda. 35 milhões, muito mais importante ainda. A aquisição de prédios escolares, a gente entende a necessidade, e naquela oportunidade a gente teve o momento de discutir isso. Interessante adquirir, já que são várias escolas precisando de reformas. Você já tinha ido visitar as escolas. Eu também visitei nos 4 anos passados os prédios escolares. A gente sabe da questão da manutenção, o quanto é carente e daí o agravamento para as situações de reformas. Após considerações sobre cada imóvel, manifesta-se. Quando a gente vai ver onde está o interesse público, o planejamento e a prioridade da Secretaria de Educação nessas desapropriações, sinceramente, eu acho que a gente não consegue justificar vários desses imóveis e eu sinto que não tenhamos participado dessas discussões. Sinto muito. Como vereadora, como uma pessoa da educação, como alguém que poderia colaborar, poderia, de repente, ponderar sobre algumas situações aqui que não se tornassem numa comissão especial de inquérito e, quiçá, uma comissão processante. E sabe-se lá que outros problemas podem vir pela frente.
Eu sei que você é a pessoa da maior confiança da secretária. Tanto é que ela nem foi visitar alguns imóveis. Eu, do ponto de vista como gestora, acho um absurdo completo. Por mais confiança que tenha, acho que são investimentos altos e, como sendo a pessoa que apresenta à prefeita, precisaria ter ido ver. Sinto que a participação do Cláudio, a sua, da Júlia, tudo importante, mas existe uma pessoa que responde pela secretaria, que apresentou para a prefeita as possibilidades e a prefeita entendeu como sendo necessárias. E optou por uma forma, que é uma forma que ela, prefeita, optou, e acho que essa responsabilidade ninguém tira dela. Mas a gente entende também que as circunstâncias como as coisas se deram, me parecem que foram circunstâncias para atender ao cumprimento dos 25% mínimo da Lei de Responsabilidade Fiscal. A própria participação do Cláudio, que é o cara do orçamento, é algo que se fala assim, nunca participou de desapropriação, de compra de imóveis. Como que ele vai parar num processo desse? Será que não seria interessante ter uma outra pessoa? Quem fez o apontamento de tudo aquilo que seria necessário de investimentos em imóveis? Quais necessidades não foram atendidas nas aquisições dos imóveis? Tudo isso é algo que a gente pode ficar aqui fazendo exercício, mas encontramos outros caminhos e cumprimos os 25% da educação. E eu sei que é um problema. Eu sei que o tempo é curto na gestão pública e para a gente que veio da iniciativa privada é outra realidade. Não quero ser injusta com ninguém, mas eu acho que a responsabilização por investimentos não prioritários, isso a gente tem que compartilhar com todo mundo, ali que estava participando dessas aquisições. E a sua participação nesta seleção de imóveis, a gente sabe que foi fundamental. Seus apontamentos são extremamente salutares, reflexíveis, e de toda essa situação que você explanou, o que eu posso te dizer é que foi muito dinâmico todo o processo. Tinha que se cumprir uma meta federal? Tinha sim, ninguém está dizendo que não. A forma de fazer isso coube à Secretaria de Negócios Jurídicos. Nós temos lá pessoas notáveis que foram fazendo orientação. Com relação às mudanças de necessidades, eu entendo que a dinâmica das necessidades foram se apresentando, porque a secretária de Educação, que para mim tem uma visão estratégica muito grande, ela, lógico que nós temos que, assim, termos muito cuidado com os nossos prédios e vamos sim discutir com vocês, mostrar para vocês o que nós estamos fazendo, até para se evitar desgastes desnecessários. E se essa nobre comissão chegar a uma conclusão que houve crime, criminalize-se. Se houve erros e passíveis de correção, corrija-se. Se tem que castigar alguém, castigue-se, porque é o que eu estou sentindo. Mas não acredito nisso em hipótese nenhuma. Nessa visão de gestão, ficou-se definido que as gestões das escolas também carecem de capacitação. Se a gente quer ver algo diferente, não nessa administração, mas daqui 10 anos, daqui 12 anos, alguém tem que começar a fazer. E é essa a nossa proposta de fazer acontecer. Com relação a essa mudança de finalidade do Damásio, é um prédio realmente estruturado para ser um curso de formação de concurso. Curso superior, de pós-graduação, é realmente um prédio diferenciado. E aquele prédio, para a gente investir neste momento em educação infantil, ele teria que passar por algumas transformações. Ele, por exemplo, é feito de uma forma onde trabalha-se com ar-condicionado, não tem a ventilação cruzada que deveria se ter, porém, para se servir ao centro de formação, é o ideal.
e é a mosca branca. Nesse exato momento, manifesta-se o vereador relator. Clóvis, me perdoa, não foi para isso que foi comprado o prédio do Damásio. Vocês colocaram a justificativa no prédio lá da Staff, que o NAPEM ia ser lá. Quando começaram a negociar o prédio do Damásio, não se falava em NAPEM lá. Estava se falando em NAPEM agora para se justificar a compra errada que fizeram. Me perdoa, não vem aqui falar nesta Casa de Leis que a intenção do município era colocar o NAPEM dentro do Damásio, num prédio de 6 milhões de reais, poxa. Pelo amor de Deus, Clóvis, está no papel, na justificativa assinada pela secretária, no prédio da Staff, juntado a uma semana antes da aquisição. Foram arrumar esta saída estratégica do NAPEM agora para justificar aquele prédio de 6 milhões. Pelo amor de Deus, em momento algum se falou no NAPEM, naquele prédio. E ainda que fosse, seria um absurdo aquele prédio, custa 6 milhões de reais. Clóvis, é dinheiro público. Você mesmo fez aquele relatório imenso, maravilhoso, perfeito, das necessidades do município. Agora, vir aqui e querer justificar NAPEM naquele prédio, não era essa a justificativa. E está no papel, está assinado lá para o Staff. Aí, a hora que viram que não daria para ser lá no Staff, estão tentando jogar a justificativa aqui. Doutor Maurício Porto deixou bem claro o que significa predestinação lícita. Não vai colar. Vai dar problema, Clóvis. A administração tem que rezar, torcer para essa proposta que nós nos demos de reverter a judicialização do prédio do Damásio, para tentar voltar esse dinheiro. E eu quero ver se aconteceu isso aqui, que veio aqui, o ex-proprietário e o corretor de imóveis falando que valia 12 milhões aquele prédio, que eles gostariam muito de ter o prédio de volta. Eu quero ver se eles não vão brigar na justiça para pegar estes 6 milhões da prefeitura. Pelo amor de Deus, poxa, passou a fazer uso da palavra a vereadora Chiara. Eu não sei se você chegou a ouvir o depoimento do doutor Maurício Porto, mas eu acho que todos ali na secretaria tinham que ouvir. Vereador Borgo falou de predestinação, e quando a gente fala de sede da Secretaria de Educação, a gente tem a sede onde continua alugada lá na Duque, que é sede mais NAPEM. Nós temos o prédio da estação ferroviária, que foi comprado para a sede mais NAPEM. Nós temos agora o prédio da Staff, mais o prédio do Damásio, secretaria, mais NAPEM, e nós temos o projeto do centro administrativo. Em termos de gestão, por que a gestão não começou no ano passado com vocês e não termina em 2024? As coisas têm continuidade. Você mesmo se referiu à secretaria como sendo uma grande empresa. Numa grande empresa, a gente não começa um projeto e depois descarta esse projeto. Começa outro e descarta esse. E os investimentos vão ficando ali. Tudo guardadinho. Não funciona assim. A gente tem que ter continuidade nas coisas. O prédio da estação ferroviária, que não foi comprado nesse governo, foi comprado lá em 2009, se não me engano. Ele até hoje não tem um projeto. Foi investido recurso lá, desses 25% da educação, e o projeto não foi feito até agora. Mas já foi adquirido 2 imóveis para a mesma finalidade e existe um projeto para se fazer num outro local a mesma coisa. Olha, Clóvis, eu acho que o vereador Borgo está certo quando ele diz que era melhor que essa judicialização fosse. Nesse momento, manifesta-se o relator, vereador Borgo. Vereadora, sabe por que vai dar problema? Eu vou falar o porquê vai dar problema, porque a justificativa da prefeitura foi que tinha que gastar os 35 milhões, porque senão ia incorrer em crime de responsabilidade. Essa foi a justificativa.
pode vir falar o que quiser aqui. Gente já está vendo, está no papel, só que agora, com a aprovação da PEC ontem, interessante, há 2 meses do relatório, com a aprovação da PEC, a prefeita tem a possibilidade de reverter e não dar sequência nessas desapropriações judiciais e segurar os 14 milhões. Por outro lado, eu quero ver esses proprietários que vieram aqui dizendo que o imóvel estava super barato, que a prefeitura pagou super barato, que na verdade era muito mais barato, e por eles aceitariam o imóvel de volta. Eu quero ver, porque a prefeitura está numa situação que é o seguinte: se não tentar reverter, porque o motivo do limite de gasto de 25% derrubou ontem, e a hora que essa lei for aprovada e tiver a possibilidade de paralisar o dano ao município, a prefeitura não tem mais defesa. Então, indiretamente, eu entendo que a prefeitura é obrigada a reverter essas desapropriações judiciais. Para diminuir o dano ao patrimônio público, e se não fizer isso aí, quebrou a justificativa do gasto obrigatório para cumprir o limite de 25%. Só que, por outro lado, e eu tenho minhas dúvidas se a prefeita vai fazer isso, queria o melhor para o município, porque não teríamos 14 milhões para investir em 2 anos, aí teria tempo de trabalhar. Só que a pressão que vai sofrer dos donos desses imóveis, que falaram que foi barato e o que pagou, eu quero ver o tamanho da pressão, porque nós sabemos que não foi barato, não. Uma pessoa que compra um imóvel por 2 milhões e 100 mil reais e é desapropriado por 6 milhões, vai contar história em outro lugar, não aqui. Prosseguiu a vereadora Chiara. Olha, Clóvis, me desculpa, mas com relação ao NAPEM, você não me convenceu, não vai me convencer, não adianta, porque tudo isso daí nós sabemos assim. A história, ela é um pouco diferente. A forma como aconteceu era para servir de escola itinerante. Era para ir ônibus levar criança da educação infantil. A necessidade que tem lá poderia ser adquirindo escola de educação infantil. Há escolas naquela região que foram fechadas na pandemia, então, assim, não. A busca foi errada, não houve o chamamento, não houve licitação. Aquele prédio não era adequado para a educação infantil. Como, no meu ponto de vista, foi um absurdo investir naquele prédio para fazer NAPEM. Para começo de conversa, os professores são formados, todos os professores têm formação. Se precisa de especialização e tudo mais, que tem no programa, não é lá, naquele prédio, que necessariamente precisa acontecer. Em parceria com a Univesp, ok, não é lá. Cada professor faz o seu EAD público, bacana, podem fazer em outros locais, curso de capacitação, mas, sinceramente, o NAPEM me dói no coração. Não há justificativa para o NAPEM. Naquele lugar, aquele valor, aquele prédio, não sei a quem agrada, mas a nós, a professores que nos procuraram, dizendo da localização, é uma coisa assim, de cima para baixo. Não houve discussão com ninguém, não houve uma discussão pública, não ouviu o Conselho de Educação, não ouviu os vereadores, não ouviu ninguém. Então, me desculpa, isso me dói muito. E a inversão do investimento na educação infantil, em detrimento de todos os outros investimentos, nestes 35 milhões, é algo que, sinceramente, chega até a revoltar. Passa a fazer uso da palavra o vereador relator. Só voltando, eu tinha comentado a respeito das propostas de compra e venda e contrapropostas, e o senhor disse que jamais, que a secretaria jamais iria fazer. Eu estou passando para o senhor, acho que 4 ou 5 exemplos, onde tem manifestação de proposta e contraproposta de compra e venda pela Secretaria de Educação. O imóvel da Sabadino Scriptori, folhas 30, apresenta ao vendedor descrição,
a oferta de R$220 mil para a aquisição do referido imóvel. Então, aqui tem uma proposta da oferta da Sabadini Scriptori, da rua Elisiário Franco. Tem aqui uma proposta da Top Imóveis, folha 5, pelo valor de venda de 9 milhões. Aí vem folhas 28, assinada pela professora Maria do Carmo, pelo presente instrumento particular de proposta de compra e venda, apresento a vendedora representante Top Imóveis, a oferta de 6 milhões e 100. Uma contraproposta. Aí vem a Top Imóveis. Pelo presente instrumento, estamos oficializando uma contraproposta. Quer dizer, ofereceu por 9, a secretaria mandou 6 milhões e 100. Aí eles estão pedindo 7 milhões e 500. O da Alameda, Dama da Noite, folhas 4, a Top Imóveis faz uma oferta de 5 milhões, folhas 30. A professora Maria do Carmo Kobayashi faz uma contraproposta de 4 milhões e 500. Então, quer dizer, está tendo negociação da Secretaria de Educação, proposta contra proposta. Não estou falando nada, estou quieto, só queria dizer que respeito bastante a indignação, mas eu estou aqui para ser testemunha do que vi. Isto aqui que nós estamos vendo, coincidentemente, os processos são da mesma imobiliária, que é um procedimento deles. O nosso procedimento, tanto aqui como o senhor mostra, demonstra para nós, no caso do primeiro, do senhor Daniel, aquilo ali é o que foi a avaliação. Não foi. Eu fiz questão de juntar exatamente esses processos, porque está em valor diferente da avaliação. Com certeza abaixo, então. Ah, sim, mas não é uma transação? É aí que eu queria chegar. Tem ou não tem essa negociação? Desde que a gente consiga que o valor esteja dentro do valor avaliado ou abaixo, para mim é o princípio da economicidade. Mas o senhor falou, que era um absurdo, que jamais poderia ter esse tipo de transação na secretaria? Não, o senhor está pondo palavra na minha boca. O que eu disse, que não existe transação, existe a oferta do valor da avaliação. Mas nesse caso, não é valor de avaliação, está mais baixo. Então o senhor deveria dar graças a Deus. Economizou? Mas eu vou chegar no outro caminho. Eu só quero saber o seguinte: então, tem negociação? Então, o senhor concorda comigo? Não concordo. Eu não acho que seja negociação. Posso ter minhas limitações de interpretação processual, mas eu entendo que o que nós temos ali é oferecer ao proprietário o que foi avaliado pela Secretaria de Obras. Não, mas aí está em valor diferente da avaliação. Eu quero saber o seguinte, vou dar um exemplo mais direto. Se a avaliação é 4 milhões e 900, quem decide se vai fazer uma contraproposta de 4.700 ou 4.500? Mas o senhor pode dizer para mim, fez uma contraproposta de 4.700, economizou 200 mil, mas poderia ter sido 4.500, poderia ter sido 4, poderia ter sido 2. Quem decide quanto vai ser, qual que é o valor desta contraproposta? Para mim, é novidade não ter sido feita a contraproposta, ou a proposta, como o senhor disse, não sei o valor da avaliação, porque eu cansei de ouvir isso da secretaria, nós não podemos pagar a mais ou a menos. Alguém, no processo, para mim é novidade, eu não olhei todos os processos, eu não fui o jurídico que olhei isso daí. O senhor teve algum contato com algum corretor da Moraes Imobiliária? Eu conheci um, numa visita que nós fizemos, na verdade, eram 2, no prédio que foi destinado à garagem. Um eu lembro,
porque depois tivemos um episódio pessoal, particular meu com ele. Nome, André. Acho que é descendente, é japonês, não sei. Quem estava nessa vistoria? É uma vistoria que acho que foi feita, não é? Na verdade, não era uma vistoria. Todas as nossas visitas tinham o cunho de conhecer o imóvel e avaliar se ele seria pertinente ou não. Num primeiro momento, seria para verificação com relação ao almoxarifado da merenda, da alimentação. Qual imóvel que foi, Clóvis? O da garagem. Como é que vocês chegaram lá? Como é que chegou para você que teria esse imóvel? O Cláudio localizou isso nas buscas dele. Preciso falar uma coisa, senão vai perder nexo o que nós estamos falando aqui. Quando foi acontecendo as buscas pelos prédios escolares, foram surgindo outras demandas necessárias no entendimento da Secretaria de Educação, que seria a sede própria, a garagem. Mas, Clóvis, como é que você chegou? Acho que foi o Cláudio Cadihara que levantou. Olha, eu tenho quase certeza, posso até me enganar, mas foi o Cláudio quem levantou e fez um contato com a imobiliária, e a imobiliária nos levou até lá. Ele chegou a falar para o senhor qual seria o valor desse prédio? Olha, eu não me envolvia com valor, não trabalhava com valor. Para mim, o valor era o da avaliação. Eu nunca fiquei sabendo de preço. Não era essa a minha visão. Eu estava atrás de imóveis, não estava atrás de preço. De quem era a responsabilidade para analisar os preços? Analisar? A responsabilidade de avaliar era da Secretaria de Obras. Pelo que estou entendendo, então, independente do valor, quanto fosse avaliado pela Secretaria de Obras, vocês pagariam? É isso? Olha, se não tivesse uma proposta menor, e se tivesse? Se tivesse, aí é uma questão primo, se você pode pagar 2, você não vai pagar 3. E se você pode pagar 4.700, você pagaria 4.900, porque está no laudo, está avaliado. Nunca, jamais. O André, que acompanhou vocês nessa vistoria, corretor de imóveis da Moraes Imobiliária, ele nos procurou e mostrou uma oferta no site da Moraes Imobiliária, naquela época, quando o Cláudio Cadihara procurou a Moraes, por 4.700.000. Ele nos procurou dizendo que foi feita a oferta para a professora Maria do Carmo Kobayashi. Na sua presença e na presença do Cláudio, por 4,5 milhões. Não estou dizendo que é verdade. Estou dizendo que ele nos procurou e nos falou, inclusive, a gravação dessa conversa está juntada agora, depois desta oitiva, no processo. Por isso que estou perguntando para o senhor, porque vai ser interessante a hora que esse rapaz que nos procurou, que ele tiver que prestar os devidos esclarecimentos, quero ver como vai sair dessa. Mas o senhor está dizendo, então, eu concordo, que se tivesse uma proposta mais barata, então eu também posso supor que o senhor jamais ouviu uma proposta mais barata? Não, não ouvi. Se o senhor me permite, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Isso está sendo gravado, está na casa do povo. O André não foi muito feliz na colocação dele, porque quando ele começou a conversar, eu não me lembro dele ter falado de preço nenhum. O que eu lembro que ele falou e ofendeu, eu achei assim ofensivo. Ele falou assim para a secretária: olha, a prefeitura não paga o que vale, ou coisa parecida, e o proprietário é um cara que não precisa vender isso daqui. A secretária virou para ele e falou: olha aqui, moço, a prefeitura paga o que é justo, o que é avaliado metodologicamente pela Secretaria de Obras. Eu sugiro que amanhã, como o processo é público e está sendo juntado o que ele falou para a gente, aí se o senhor
a secretária ou alguém da prefeitura tiver interesse, pega a cópia aqui, porque não foi bem isso que ele nos disse. O que ele ainda nos falou era que o imóvel era 4.700. Poderia ser vendido por 4.500 e até mais barato pelo pagamento à vista. E que a secretária teria falado para ele: dinheiro para a gente não é problema, fecha aspas. Eu tenho certeza absoluta, que tanto o senhor como a professora Maria do Carmo, que são pessoas íntegras e sérias, eu tenho certeza que vocês vão processar esse rapaz pela mentira que ele falou, pelo que vocês estão falando, porque eu processaria uma acusação dessas dentro de uma casa de leis, na frente de 2 vereadores, o presidente e o relator. Eu não tenho dúvidas que vocês vão processar esse rapaz, mas enfim, é só uma observação. Vamos ver o desenrolar. Voltando àquele assunto do NAPEM, quando vocês tiverem a ideia de fazer o NAPEM no prédio do Damásio, quando que surgiu essa ideia, olha, houve uma proposta do diretor de departamento pedagógico de incrementar com laboratórios. Ele trouxe um projeto e apresentou para a professora. E no momento de fazer a opção de levar o prédio da secretaria para a Alameda Dama da Noite, o que aconteceu, os departamentos, cada um à sua maneira, foi buscando o seu espaço e acabou ficando restrito o espaço para o NAPEM. Imagine para um centro de tecnologia, para a educação. Foi nesse momento que comecei a perceber que a destinação do prédio do Damásio seria para o NAPEM. Então, quando vocês foram fazer a vistoria no prédio do Damásio, pelo que estou entendendo, não existia a finalidade, a intenção de instalar o NAPEM. Como eu disse para o senhor, a primeira visita que foi feita lá era a expectativa de uma escola infantil. Posteriormente, em cima do projeto pedagógico, é que se definiu que lá seria apropriado e foi feita a justificativa neste sentido. Quando foi isso? Mais para o final do ano. Pergunta a vereadora Chiara. Nessa linha de raciocínio, Clóvis, sua vida foi dentro do SESI, não é? Como diretor lá da unidade, você podia, por exemplo, iniciar um processo de compra para uma finalidade e depois de autorizada você mudar de finalidade? Você não responderia por essa alteração? Olha, uma situação é uma situação. Todas as minhas propostas tinham que ser justificadas e tinham que ser referenciadas. Qualquer mudança que eu fosse fazer, se eu as fizesse e fundamentasse e mostrasse que estivesse fazendo numa finalidade justa, e isso aconteceu algumas vezes, eu nunca tive problema. Por sinal, à frente da diretoria regional, recebendo o TCU, auditoria interna, e externa, nunca houve nenhum apontamento. A dinâmica, às vezes, de uma gestão, ela determina que você vá ter que tomar outro rumo, ali em determinada situação, e com certeza tivemos situações em que tivemos que mudar o rumo, sim. Mudar o rumo eu vejo natural na vida. Para mim, é uma coisa natural, desde que você esteja parametrizado dentro da moralidade, da legalidade e ponto. Perguntado pelo vereador, relator, Clóvis, eu vou insistir, porque isso é de uma importância tão grande, a respeito de quando vocês entenderam que o NAPEM tinha que ir para o Damásio. Um mês, eu não preciso da data, mas um mês, acho que é mais fácil, não é? O que eu posso lhe afiançar é que eu não participei disso, já estava andando o processo. Aí já houve um movimento em que não acompanhei isso de perto. Mas eu acredito que foi mais para o final do ano. Eu não sei, novembro. Se o senhor quer um mês,
estou dando esse mês para lhe satisfazer, porque eu não sei, eu não participei disso. O Senhor não lembra quando cogitaram para o Senhor? Isso eu já disse, foi no final do ano. Eu já comecei até a participar de reuniões aonde, puxa, esse centro vai ter sim laboratórios fantásticos, é realmente encantador o negócio. Eu espero que o mais breve possível seja apresentado para as vossas excelências, mas eu não lembro. O senhor consegue lembrar se foi em outubro, novembro, dezembro, quando que citaram para o senhor a possibilidade do NAPEM ir para o Damásio? Eu, como lhe disse, novembro, eu te forneço como um mês que comecei a tomar ciência desse projeto, de transformar o NAPEM num centro. Para o Damásio, num centro de formação. Agora, se ele ia para o Damásio, isso daí foi uma decisão da secretária. Ela decidiu que aquele espaço seria o espaço ideal para receber o centro. Ela definiu, conjuntamente com o diretor pedagógico, dentro de um processo, dentro de um projeto dele. E foi quando? Será que o senhor ficou sabendo só agora, no começo do ano agora, que o NAPEM iria para o Damásio? Não, no final do ano, como eu já lhe disse, eu soube que o NAPEM iria se transformar num centro de aperfeiçoamento. Puxa, confesso que fiquei até feliz com a notícia agora. Não é que eu fiquei sabendo, isso não tem nada a ver comigo. Foi uma definição da senhora secretária, que aquele local seria mais apropriado. É isso que estou perguntando. O senhor lembra se foi setembro, outubro, novembro ou dezembro? Desculpe, será que eu estou entendendo? Eu não respondi para o senhor que eu não sei e que se o senhor quisesse uma data, eu ia falar para o senhor lá no final do ano? Eu vou ajudar o senhor. É porque dia 29 de novembro de 2021, a sua superior hierárquica imediata, ela justifica a aquisição do NAPEM na STAF. Então, por óbvio, não poderia citar o NAPEM no Damásio, porque senão caracterizaria uma falsidade em cima disso. Porque aqui, a justificativa para o STAF é para colocar o NAPEM lá. Então, por óbvio, a mudança foi em dezembro. Como eu disse para o senhor, eu informei ao senhor que eu não tinha informação de quando foi redefinida a destinação. Eu só entendo o seguinte, era uma necessidade, estava dentro da legalidade, foi o que aconteceu. Agora eu confesso, eu estou dizendo para o senhor, eu não participei da destinação da mudança disso. É que a questão da legalidade é relativa, porque o procurador jurídico do município, os dois, foram categóricos em questionar essa legalidade, porque a partir do momento que não teve a individualização e mostrando ali que aquele imóvel específico seria necessário, então essa questão de estar dentro da legalidade é relativa. Mas, enfim, eu sei que não é o papel do senhor não fazia análise jurídica. O senhor teve contato com Paulo Cazu e Fernando Tatemoto, da TOP? Eu tive. Eu conheci o senhor Fernando no dia que nós fomos visitar as instalações do prédio onde funciona a secretaria, a sede da secretaria hoje. O senhor Paulo, eu conheci o senhor Paulo, coisa de uns 20 dias atrás, que ele esteve na secretaria. Eu nem sabia que era o dono da... Ele foi lá, que teria passado pelo jurídico, e o jurídico havia orientado ele que fosse até a secretaria e fizesse um acordo, que a gente assinasse um acordo com ele em relação para desjudicializar, e ele receberia o valor avaliado pela Secretaria de Obras. Como eu compartilho
sala com meu colega assessor, doutor André, ele o recebeu e disse para ele: olha, você vai me desculpar, mas a partir do momento que judicializou, você chegou no prédio errado. O prédio que você tem que ir, e citou Rua Araújo Leite, ele estava falando da Secretaria de Negócios Jurídicos. Aí ele, mas o procurador mandou eu vir aqui. Ele falou assim: mas nós não vamos, nós não fazemos acordo, não é isso. O senhor está equivocado, procure o jurídico. A única vez que vi o senhor Paulo, mas fora isso, não conheço ele não. Ele pediu para retirar a ação? Pediu. Ele foi lá, disse que faria um acordo para que desjudicializasse e receberia o valor avaliado da Secretaria de Obras do prédio do Damásio? Do prédio do Damásio. Lá atrás, então, não teve nenhum contato, foi só com o Fernando? Não conheço. O Fernando, meu contato com ele também foi mínimo, que ele apresentou as hipóteses e o relacionamento dele era mais direto com o Cláudio. Esses imóveis que foram adquiridos por ele, por exemplo, a Secretaria de Educação, porque tinha que ser ali naquele prédio da Staff, a Secretaria de Educação, por que teria que ser ali naquele prédio da Staff? Não tinha outro prédio no município de Bauru que poderia abrigar a secretaria? Olha, nós trabalhamos pelo menos uns 4 prédios. Quais são? Nós tivemos o prédio do senhor Toninho, da Mariflex. Na Vila Independência, nós tivemos num prédio no Distrito Industrial, que, ao meu ver, era um prédio fantástico. A CPFL Serviços fez ali uma reforma que daria um prédio interessante. Teve um próprio prédio onde funcionava a secretaria. Foi vislumbrada a possibilidade, mas descartada de imediato pelo alto custo dele. E além do prédio da secretaria, teria que se desapropriar também a lateral, onde funciona uma academia, porque não caberia, não teria como desapropriar para dar uma continuidade, e ficou inviável. Tivemos também eu não lembro, a corretora que fez, que mandou para nós, para que a gente, que ela tinha um prédio fantástico, e abre aspas, está na fala dela, que teria sido uma grande igreja, e nós fomos ver, na rua Virgílio Malta, mas nós fomos ver fomos ver. Passando em frente, era um prédio envidraçado, em frente à Caixa Econômica Federal, que passa embaixo do viaduto, onde era o INSS ali. Quem que levou esses imóveis? Olha, alguns prédios foram levantados, quem levantou esses imóveis? Olha, alguns prédios foram levantados pelo próprio Cláudio, que ele pesquisava, e alguns chegaram a nós através das próprias pessoas que trabalham com imóveis. Chegamos a receber várias pessoas, tivemos até que interromper alguns processos, porque não condiziam com nossas expectativas. Eu gostaria de deixar bem claro que foi feita uma avaliação criteriosa. Pode, como bem discursa a vereadora Chiara, não ter sido ideal, mas o que foi feito com muito esmero. Nós procuramos fazer e buscar as alternativas, sim. Por exemplo, respondendo ao senhor, porque o prédio da Staff inicialmente era uma escola, e a nossa ideia era que fosse uma escola. Ontem foi aprovada a emenda constitucional número 03/2021, aonde isenta os prefeitos, os entes que não fizeram os investimentos mínimos de 25% necessário na educação, de responsabilização administrativa criminal.
ainda precisa ser sancionada, promulgada, publicada pelo presidente Bolsonaro. Mas vai ser. Isso é um apelo de grande parte dos municípios. E os prefeitos que não utilizaram o mínimo dos 25%, eles não vão ser responsabilizados, desde que utilizem até 2023, e nós sugerimos que a prefeita desistisse dessas judicializações. São 4 processos, e nesses processos, se houvesse a possibilidade, pelo que o senhor acompanhou de tudo isso, desses quatro prédios, o senhor acha que algum deles seria viável reverter para o dinheiro voltar ao município e poder gastar durante um tempo mais razoável? Olha, relator, não cabe a mim achar nada nesse sentido. Isso aí é uma política de governo que reticências. Mas como o senhor da Secretaria de Educação, que assessora a secretária, que fez um levantamento de dezenas de escolas que precisam de melhorias, que devolvendo esse dinheiro poderia ser utilizado nessas escolas, o senhor, como assessor da secretaria, o senhor orientaria a prefeita, ou entende que atende o interesse público se reverter esta judicialização? Aí uma pergunta objetiva e técnica. Aí já não estou no subjetivismo. Eu respondo para o senhor que eu me sinto constrangido com a pergunta, porque isso não compete a mim decidir. E eu não estou ali para aconselhar secretária, prefeita, nada. Qual que é o cargo do senhor? Meu cargo é de assessor de gestão. Eu estou ali para mostrar serviço para ela, e tenho uma missão e pretendo cumprir. E para isto, existe um planejamento em cima disso aí. Assessor de gestão? Então, pela gestão, foi melhor ter utilizado esses 35 milhões, adquirindo estes prédios do Damásio, do que reverter esse dinheiro como gestor, assessor de gestão. É melhor ter gasto, então? Eu vou ser específico no prédio do Damásio. Foi boa a aquisição de 6 milhões de reais naquele prédio? Se tivesse a possibilidade de retornar, não tem constrangimento nenhum aqui. A pergunta é técnica. Volto a dizer para o senhor, não me sinto confortável em responder isso para o senhor, porque não cabe a mim uma política de governo. Na época foi assim, a melhor situação que resolveu, porque tinha sim a necessidade. Apareceu a oportunidade, investiu-se corretamente e cumpriu-se a legislação. O senhor está noticiando hoje que haverá uma mudança nessa legislação. Eu acredito que não cabe, não me sinto confortável para emitir parecer agora, até porque fui pego de surpresa. Eu confesso para o senhor que fiquei até feliz, não especificamente por Bauru, porque eu achei que foi um ano tão atípico. O pessoal em Brasília demorou muito para dar esse olhar, mas essa é uma opinião minha. Agora, em relação ao que já está, situação feita, decisão tomada pela prefeita, eu me sinto constrangido novamente, repito para o senhor, em emitir meu parecer neste sentido. O mesmo constrangimento o senhor não sentiu quando apoiou a compra do prédio do Damásio. Ali foi tranquilo? Eu não apoiei, nós levamos situações, houve aí uma formatação disso juridicamente e uma decisão de uma chefe do executivo. Mas o senhor, como assessor, não ficou constrangido também nesse momento de chegar para a secretária e falar: secretária, 6 milhões de reais num prédio aqui na Zona Sul. Não deu um constrangimento assim também no senhor? Porque várias pessoas que sentaram aqui ficaram constrangidas. O próprio Cláudio, que falou aqui antes do senhor, deu a entender que não aprovou muito essa, com a descrição dele. Deu para sentir o constrangimento do Cláudio Cadihar aqui. O senhor não ficou constrangido?
Não, eu não me sinto constrangido com o que já foi decidido, tomado e homologado pela prefeita. Com certeza, não foi atitude impensada, atitude nenhuma de irresponsabilidade, até porque ela trabalha também em cima do planejamento ofertado pela secretária da Educação. Então o senhor vai me desculpar, mas eu não me sinto constrangido em nada do que já aconteceu. Agora, o senhor me coloca numa situação incômoda para mim, eu emitir parecer em relação a ato já feito pela minha chefe, pelas minhas chefes no caso. Sabe por quê, seu Clóvis? Porque quando o senhor apresenta um relatório com dezenas de escolas com crianças que estavam tendo até problema de convulsão com o calor, porque não tinha ventilador, fiação, e se gasta 6 milhões de reais num prédio, igual aquele do Damásio, sabe? Isso aí constrange a gente. Isso que estou perguntando, mas pelo jeito o senhor não teve constrangimento nenhum nesse momento. É o que estou entendendo. Não. Neste sentido, não, porque eu garanto para o senhor que todas as providências emergenciais de urgências foram tomadas em relação aos prédios, e essa casa deverá receber futuramente propostas nossas, mas calcadas em situações concretas. Volto a repetir que não vão se resolver nesse governo, e acredito que nem no futuro, porque são medidas e estudos que estão sendo feitos em prol do que nós temos de mais rico em qualquer situação, que é a criança e que é o nosso futuro. Por isso, não me constranjo. O senhor sabe por que dificilmente vai resolver? Sabe o que é difícil de resolver? Eu vou te falar o porquê. Nós temos a possibilidade aqui de reverter aqui esses 14 milhões de reais para aplicar devidamente na educação. Só que eu duvido que a prefeita municipal irá fazer isso. Você sabe o porquê? Essa é minha opinião, porque o compromisso deve ser muito forte. Ao contrário, aqui estou externando a minha opinião, ao contrário do que falaram aqui, que a prefeitura pagou um preço muito barato. O compromisso deve ser muito forte. Agora, o compromisso com o que e com quem cada um tire suas conclusões do relatório provavelmente vai constar. Agora, o melhor que seria nessa nova lei é revogar esse absurdo em especial. Esse absurdo desse prédio de 6 milhões de reais, que pagaram menos de 2 milhões em menos de um ano e venderam por 6 milhões para o município. Isso me constrange demais, principalmente vendo a situação que estão as escolas e o senhor, melhor do que eu, melhor do que acho que todo mundo aqui, que foi lá em loco, escola por escola, viu a situação, viu o sofrimento que as crianças estão tendo nas escolas municipais, e ao invés de ter um projeto para reformar estas escolas, compra mais prédios. Isso constrange, senhor Clóvis, constrange demais, e eu duvido o senhor que falou, que trabalhou a vida inteira na iniciativa privada, em empresas privadas, eu duvido que o senhor duraria muito tempo comprando prédios igual do Damásio por 6 milhões de reais. Eu duvido. Repito, não comprei prédio, nada, mas participou da negociação. Não fiz negociação nenhuma. O senhor orientou, o senhor era assessor, senhor Clóvis. Eu orientei, eu apresentei situações, que houveram definições, que com certeza não foram ao acaso. Existe todo um planejamento, um projeto de 2022 a 2025, que não incluiu o NAPEM no Damásio. O NAPEM estava incluído no prédio do staff. O senhor já olhou esse projeto? Eu acho que o senhor está equivocado. Não, não, não. Eu estou olhando aqui a justificativa que está escrita no dia 29 de novembro, onde o NAPEM iria ser no staff. Isso aqui que estou olhando. Aqui, na justificativa para o prédio da staff, não consta NAPEM no Damásio, a não ser que o senhor fale para mim que isso aqui é uma fraude. Aí eu mudo de ideia.
mas o que está aqui no papel, na justificativa assinada pela secretária, é que o NAPEM iria para o prédio do staff e não para o Damásio. Mudou? Ah, mudou. Depois do 29 de novembro, mudou o interesse. Vocês vão depois explicar aonde tem que explicar. Perguntado pelo vereador Lozila, já existe orçamento neste ano para fazer todas as manutenções e reparos necessários nas escolas do município? Todas. É um negócio muito extenso. Não posso dizer para o senhor, vai fazer tudo. Volto a repetir, para a gente fazer tudo, eu, numa visão assim simplista, eu posso dizer que nós vamos levar pelo menos uns 2 a 3 mandatos para a gente ter orgulho de dizer que nossas escolas são padrão. Então, 14 milhões ajudaria nesse orçamento do próximo ano para acelerar esse processo de reforma e manutenção das escolas? Eu não fiz. Eu recebi a notícia do nobre vereador Borgo aqui, da PEC. Não, mas nós não estamos falando da PEC. Se tivesse mais 14 milhões em arrecadação, ajudaria? Não estou falando da PEC. Dinheiro, vereador, dinheiro é sempre bem-vindo, mas eu não vejo que seja esses 14 milhões que vá fazer a diferença. Sem antes eu me sentar lá com a área do orçamento, com a área financeira, nós temos a necessidade desse valor? Não temos. Ou não temos? Eu não posso afirmar isso para o senhor. Palavra da vereadora Chiara. Eu só queria deixar registrado aqui, Clóvis, o seguinte: esse valor que foi investido nas desapropriações, se nós dividirmos ele pelas 82 escolas que nós temos na rede municipal, dá mais de 424.400 reais por escola. Então, a intenção, a boa vontade, o amor pela educação, todos nós temos, mas acertar os investimentos para que realmente a gente tenha impactos positivos na educação do município é algo que precisa ser refletido muito dentro da Secretaria da Educação, muito mesmo. Eu acho que aqui nós não estamos para julgar ninguém, e quando a gente fala que há investimentos que a gente até entende ser necessários e outros que não, é neste sentido. Então, assim, a educação da rede, ela é boa? É pena que não se para todo mundo. A gente tem 1.000 crianças fora da escola. Pergunta do doutor Rios. Todos os agentes políticos que aqui vieram falaram que passou pelo negócio jurídico, passou pela Secretaria da Educação, voltada aos técnicos. E nessa área de atuação, o senhor sendo um servidor titular do cargo de assessor, aí eu acredito que o senhor não tenha competência de decisão, mas de orientação naquilo que é o melhor para a população de Bauru. Nesse sentido, sabendo que a população carece de saúde, segurança e, sobretudo, da educação, base para tudo, eu pergunto ao senhor, houve planejamento específico para a aquisição de imóveis, visando atender a demanda de escolas, almoxarifado, estacionamento de veículos, imóveis, diante da análise que o senhor possa ter feito especificamente? Nós tivemos um início e o planejamento foi acontecendo, até ele gerar o planejamento 2022-2025. Dentro deste planejamento foram acumulando as necessidades e também as oportunidades. Agora não foi desenhado, porque foi muito dinâmica a situação. Foi muito veloz a necessidade e a gente fomos apresentando e com isso gerando esses planejamentos, que como o senhor gosta, convido para conhecer,
porque eu acho que nós temos que também, como bem coloca a vereadora Chiara e o vereador Borgo, nós precisamos compartilhar as forças e fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível. Mas foi dessa forma que gerou um planejamento estratégico. No meu entendimento, assim, muito bom para esses 4 anos, ou 3 anos finais da gestão Maria Kobayashi, e a próxima pessoa que chegará, assim como ela recebeu de outros colegas a missão de dar continuidade em alguns eventos. Nós observamos que todos os procedimentos administrativos, quer de prestação de serviço ou de compra, passa primeiramente para ver se tem reserva orçamentária e financeira para depois startar os demais atos que se façam necessários. Eu pergunto para o senhor na condição de assessor, o senhor sugeriu que esse processo fosse passado inicialmente pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Educação? Se não, por quê? Não, eu não sugeri, até por desconhecimento do processo interno mesmo, porque a gente já tinha essa informação de que havia disponibilidade orçamentária pela Secretaria de Finanças. Um minutinho, por favor. 3,5. Pode ser? 3,5. Everton Basílio, secretário municipal de Economia e Finanças, Prefeitura Municipal de Bauru. Em suas declarações iniciais, assim se expressou. Boa tarde, Lucila, que preside essa comissão, ao relator Borgo e toda a comissão, Serginho, locadora, Chiara, doutor Marcos, que também estão acompanhando, além de todos os servidores, ouvintes e telespectadores da TV e Rádio Câmara. Meu nome é Everton de Araújo Basílio, sou servidor de carreira da Prefeitura, estou hoje no cargo de secretário de Economia e Finanças, acompanho já essa situação em relação a gastos de educação há algum tempo, porque no governo anterior eu era diretor de departamento do antigo secretário Everson. Então, indiretamente, eu já vivia outras situações em relação à demanda de gastos e etc. Fico à disposição para qualquer questionamento desta comissão. Palavra, vereador relator. Boa tarde, senhor Everton. Sempre um prazer tê-lo aqui. Sabe que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, um grande respeito. É um servidor de carreira, um servidor que conhece o trabalho lá. Os detalhes dentro da secretaria, é sempre um prazer tê-lo aqui. Eu tenho poucas perguntas, Everton, mas eu acho que são importantes para a gente, nessa reta final da SEI, para ter alguns esclarecimentos. Pelo que consta, tendo um superávit aí, tanto do caixa da prefeitura quanto da não utilização de verbas, acho que pelo fato da Covid, do Fundeb, e no começo do ano teve uma audiência pública onde foi, acho que uma manifestação de que poderia ter ali esta sobra de verba, eu queria saber, só para a gente ter um registro, na verdade, destas audiências, mas para a gente ter registro aqui nos trabalhos desta SEI. Quando nas finanças, o senhor teve ciência de que teria superávit, teria esta sobra de dinheiro, e sabendo disso, tinha previsão de quanto, e se foi orientada a prefeita ou a secretária de educação neste sentido? A gente acompanha receitas e as despesas da prefeitura mês a mês, né, Borgo? O ano de 2021 foi um ano totalmente atípico. A gente estava vindo de uma previsão feita em 20, do ano da pandemia, onde tinha a previsão de 2020 de uma arrecadação de 1 bilhão e 3 milhões. E aí, em 2020, a gente sofreu muito com o início da pandemia, com os cortes e etc. Então,
a previsão para 2021, tanto é que, se não fosse o auxílio financeiro aos municípios da época, a prefeitura teria tido muitas dificuldades do que realmente teve. Então, a previsão de 2021, ela foi bem conservadora para um momento que a gente vivenciava em 2020. Então, a gente, sabendo que a arrecadação tinha caído consideravelmente, o ICMS, os repasses da União e etc., aí a gente fez uma estimativa orçamentária de previsão de receita e, consequentemente, despesas muito menores do que 2020, de 953 milhões. Com base nisso, 2021 surpreendeu, já desde o início, desde o primeiro mês, a gente já verificou que algo esporádico ou é algo que está acontecendo devido ao ano anterior não ter sido tão bom. Então, assim, para falar de fato mesmo, assim, quando teve o primeiro contato de falar, pode acontecer, a gente está acompanhando, mas está acontecendo isso. Foi logo após a audiência do primeiro quadrimestre, no fechamento do primeiro quadrimestre em abril, final de abril, começo de maio, que a gente estava com os dados do primeiro quadrimestre prontos. Tanto que eu até trouxe aqui na época, por exemplo, em 2020, a educação estava com 21,04%, e em 2021, com 16,15%. Então, aí já mostrou um alerta que a gente estava quase 5 pontos abaixo, gastando mais. A educação para 21,4% na época, gastou 73 milhões, e em 2021, com 77, já estava 5 pontos abaixo do que em 21 do exercício anterior. Então, é algo que você já fala, se continuar nessa toada aí, é algo que a gente tem que começar a planejar, fecha aspas. Então, foi passado em reunião, teve outras reuniões, também já foi abordado. A partir do momento em que você começa a acompanhar, ver que algo mais constante, não foi algo que estava sendo eventual, tanto é que foi durante todo o exercício de 2021. Fatos variados, inflação, aumento de insumos e etc. O próprio repasse do ICMS teve uma boa quantidade de valor significativo. Embora o valor adicionado no município de Bauru tenha caído, a gente conseguiu arrecadar mais. Mesmo assim, só o ICMS, para você ter uma ideia, comparado com o exercício anterior, a gente arrecadou 50 milhões a mais, né? O que acabou suprindo até aquele auxílio financeiro que não veio em 2021. A parcela do ICMS, o recebimento é mensal? É semanal, toda terça-feira. Então já daria para em abril, já daria para ter uma previsão até dezembro? Não. Ele libera sempre no mês, só no mês, Borgo. Então, é mês a mês, né? Comparado com o consumo ali, do valor adicionado, o valor adicionado é contado sempre com 2 anos anterior da fatia, e depois daquele consumo é dividido com o valor, com relação a esse valor adicionado, a proporção dos municípios. Então, por exemplo, no final de abril, começo de maio, você já tendo o repasse do ICMS de janeiro, fevereiro, março e abril, então já tinha uma constância ali para saber que não era nada. Sim, sabia já que ia ser? A partir do primeiro quadrimestre, realmente a gente observou que esse aumento de arrecadação,
ele estava concreto já. Um montante assim é difícil. Eu falo porque nenhum cenário mais otimista a gente chegou a imaginar que ia chegar nesses índices que chegaram. De um aumento aí, comparado com o exercício anterior, de mais de 100 milhões. Mas, tudo bem, que tem diversas verbas específicas, carimbadas e etc. Mas foi um aumento considerável. E a gente sabe da dificuldade, não só da Secretaria de Educação, mas de todas as pastas, como você falou. A gente chegou a trabalhar juntos. Você chegou a ser secretário. Você sabe que, às vezes, algumas dificuldades que se encontram na parte executiva, por exemplo, a educação, para você ter uma ideia, vou citar esse exemplo em 2018. Eles tinham iniciado um processo de linha branca, um processo que iniciou em 2018. Só no início de 2021 começaram as entregas. Então, quer dizer, devido aí fatos, problemas licitatórios e etc. Mas a secretaria em si tem sempre um governo em si, não só Bauru. Isso aí é algo do governo público, né? Então eles têm essa dificuldade, às vezes, de compra. A educação, eu sei que eles tinham startado também licitação de computadores no ano passado, que eu até sei, até agora, pelo menos, eu sei, estava para entregar, não entregou, mas tipo... Então, às vezes, você conta muito com algumas despesas que vão ocorrer naquele ano, que você conta. Às vezes, você tem até o ok do fornecedor que vai entregar. E agora, principalmente nessa época de aumento de inflação, tudo de alinhamento de preço e etc., acabam que, às vezes, algumas compras grandes, quando você fala da Secretaria de Educação, que é na casa de milhões de reais, acaba atrapalhando aí a execução da secretaria. Lembrando que a Finanças, ela realmente auxilia nesse fechamento desses quadros do 25% da relação com relação a gastos, mas ela não tem controle sobre o que está sendo comprado, sobre o que está sendo gasto. A gente faz a orientação com relação, por exemplo, com essa demanda. A gente pega o quadrimestre de 20, comparado com 21, e você pega que você está com 16% no quadrimestre de 2021. Para você chegar no índice, naquela época, era algo em torno de quase 20 milhões, já no primeiro quadrimestre. Esses, só para eu entender, desculpa, eu às vezes te interromper, esses 34 milhões, 35 milhões, que foram gastos com imóveis, ele corresponde a quantos por cento do total da educação que teria que ser investido? Olha, Borgo, eu precisava fazer a conta. Para você ter uma ideia, o fechamento da educação no terceiro quadrimestre, né, a gente fechou com índice, de anos para cá. Como existem muitas glosas no Tribunal de Contas, a gente está evitando fechar muito em cima dos 25%, porque sempre tem alguma coisa que o tribunal glosa, para não correr esse risco de não atingir o índice, que é algo que o tribunal realmente bate muito em cima. A gente normalmente está fechando na casa de 25,6% ou 25,7%. Esse ano fechou 26,24%. Foi um total de 310 milhões com relação à parte de aplicação da educação. Então, comparado com o ano passado, esses 25%, então, teria que ser gastos em cima dos 310 milhões, total. Exato.
Na verdade, os 310 milhões, o total aplicado na educação, isso. Então, uma sobra aí, mais ou menos ali, de uns 7 milhões ou 8 milhões, que é o padrão que sempre tem que a gente precisa deixar, porque pode ter alguma despesa glosada ou algo do tipo, né? Para você ter uma ideia, no final de 2020, para atingir o índice de 25,4%, foi 239 milhões, quase 70 milhões a menos. Então, quer dizer que 2020 para 2021 foi algo realmente atípico. Então, alguns planejamentos que iniciaram lá em 2021. Está começando a ter resultado agora, na Secretaria de Educação. Em 2020, como é que vocês fizeram para fechar? Em 2020, como teve auxílio financeiro aos municípios, que não entrava nesse índice dos 25%, não era obrigatório. Ele veio uma parte específica para a saúde, para o combate ao Covid, e outra, ele era de livre alocação, e a gente teve até já audiência sobre esse assunto. Ele não tinha... Tá bom. Ele não tinha os 25% da educação. Então, como teve uma queda na época dos repasses de ICMS, FPM, acabou que ficou mais fácil em 2020 atingir o índice. Caiu, então, o valor da arrecadação final e acabou. E caiu a porcentagem. Caiu o valor. Caiu a porcentagem da educação. Consequentemente, ficou um pouco mais tranquilo, porque o gasto em si da educação, na hora que você pega, é um gasto elevado de manutenção. Tem 2.500 servidores, você pega os benefícios, é o custeio em si da própria pasta. Por ela só, ela já atinge o índice facilmente de 17% ou 18%, normalmente. Só de custeio, ele chega entre 17% e 18%, eu acho que chega a uns 17%, viu, Borgo? Hoje, agora, com o aumento que teve, na época, em torno de uns 15%, 16%. Então, é assim, é a finanças, e a finanças auxilia. A gestão é toda da Secretaria de Educação. Quando tem uma mudança do governo, uma mudança o primeiro é sempre complicado, não é fácil. Você não está acostumado com o andamento do serviço público, né? Do setor público compras. A parte orçamentária mesmo, você não planejou, você não gasta, entendeu? Então esse primeiro ano, além de ter essa situação, por ser novo para muita gente, que entrou na própria Secretaria de Educação. Lógico que tem uma equipe por trás de tudo isso, mas ali, para os gestores, a gente teve esse aumento de arrecadação, que foi algo que, se a gente olhar aí nos últimos 10, 20 anos, a gente não teve nada próximo disso com relação à previsão e o arrecadado, e o exercício anterior, e o arrecadado do ano. Sume? Estamos parando na página 1137, a partir do parágrafo, quanto que era a previsão. Obrigado, vereador Bira. Dando continuidade na leitura, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, 1139. É isso, né? 1137, a folha 1137, continuidade. Quanto que era a previsão de arrecadação 2021? A previsão 2021, ela era no montante de 953 milhões, o valor arrecadado de 2021 foi de 1 bilhão 114 milhões. Só que aqui dentro desse total, que estou te passando, tem verba estadual, de fundos, tem verbas de convênio, tem verba carimbada, tem verba do zoológico, então, não é tudo de livre alocação. De livre alocação, eu diria
que foi algo em torno de ali entre 90 milhões e 100 milhões. E da educação, você tem específico da arrecadação 2020 e 2021? Então, aí seria mais ou menos igual a gente fez aqui. Fizemos no fechamento 70 milhões a mais, com base no que tinha, entre 60 milhões e 70 milhões a mais, porque teve um gasto um pouco maior do que o exercício 2021, porque no exercício 2020, fechamento em 2021. Você comentou por cima, como é que se explica esse superávit, Everton? Na verdade, no ano de 2020, eu acho que todo mundo ficou apreensivo, né? Quando estourou a pandemia. Os gastos mesmo diminuíram em si. O consumo, todo mundo assustado com essa situação de pandemia. Houve realmente, eu acho que o pessoal parou de gastar, vamos dizer assim. Todo mundo assustado com o que estava acontecendo. Aí a gente viveu esse momento de 2020, aí com o próprio repasse do ICMS, do FPM, que é relacionado, que vem da União, deu para sentir isso no próprio ISS. Alguns serviços, o pessoal, ninguém saía de casa, ninguém chamava ninguém para fazer um serviço em casa. Se consumia no restaurante, hoje comprava no mercado, todo mundo isolado, de certa forma, no início. Acabou que a economia deu uma parada, de certa forma, perdeu aquele fluxo. A partir de 2021, veio a inflação, né? A gente saiu de uma inflação, era praticamente quase dobrou. Ela ficou na casa de 10,06% no acumulado, ali no período de que a gente até citou aqui. Acho que até novembro, 10,34%, se não me engano. 10,64% no fechamento de 2021. Além da inflação em si, depois a normalidade, né? A volta à normalidade, vendo que tinha uma saída, que a pandemia teria um fim, né? Voltando à normalidade, então eu acredito que esse foi o conjunto de situações. Além também, lógico, deixar claro que a gente na Secretaria de Finanças, cada vez mais também, Borgo, a gente está trabalhando para aperfeiçoar as cobranças. Não é caça às bruxas de multa, nem nada, mas a gente está se aperfeiçoando tecnologicamente com o sistema. A gente está, a parte da auditoria ali, que é responsável pela arrecadação tributária, dívida ativa, cada vez vem fazendo mais seus trabalhos mais corretos, mais produtivos com relação a essa melhora na arrecadação. Por exemplo, de dívida ativa, se a gente colocar, a gente teve um incremento de 4 milhões comparado com o exercício do ano anterior, sem ter um refis, né? Então é algo produtivo ali. É um trabalho com a Secretaria de Negócios Jurídicos. Algumas execuções que estão dando resultado, hoje que nem paga o IPTU, corre o risco de ser executado, ter o bem bloqueado, então isso acaba também fazendo com que a prefeitura saia do comodismo, de esperar a pessoa pagar. Hoje a gente cobra também, então é um serviço que está sendo aprimorado, é um serviço que está sendo aperfeiçoado pelas auditorias, pela equipe da Secretaria de Finanças. Então, tipo, esse conjunto de situações, além, lógico, do aumento da arrecadação, da inflação e tudo mais, que eu levo a dizer que chegou nesse aumento nesse superávit previsto que tanto foi falado em 21. Então, no final de abril, ali, em maio, ali já dava para constatar um padrão de crescimento de arrecadação? Sim, isso foi passado para os gestores da educação na época. Tanto, até em audiência pública foi falado isso, né, Borgo? O quadro ali que eu trouxe foi apresentado aqui na audiência pública, que foi aqui na Câmara. Quando foi constatado esse superávit, essa previsão de sobra, você ou alguém da sua equipe a orientar a prefeita ou a secretária da educação sobre essa sobra, esse superávit, para alertando o cumprimento dos 25%? Sim, tanto é que, por exemplo, eu falei, se a gente pegar o dinheiro quadrimestre, se a gente pegar o primeiro quadrimestre, gastou-se mais do que em 20. E mesmo assim, o índice ficou praticamente 5% menor. Então, quer dizer, não é que não estava se gastando, estava tendo um aumento de arrecadação e, consequentemente, a despesa para atingir os 25% teria que acompanhar esse ritmo. Então, mas quando quando foi constatado esse padrão, vocês chegaram a alertar diretamente a prefeita ou a secretária sobre o crescimento da arrecadação, a sobra e o possível descumprimento dos 25%? Vocês chegaram a alertá-las? Sim, isso é uma das demandas que a Suelen, desde o início, sempre cobrou, né? Como que estava o gasto com a educação, gasto com a saúde. Então, é algo que a gente, além de sempre prestar contas para a própria Secretaria da Educação, é algo que a prefeita acompanha e sempre solicita. Acompanha diretamente ou através de assessor? Não, diretamente.
eu passo diretamente para ela, Borgo. Ela gosta de acompanhar até o aumento de arrecadação, correr atrás de verbas, igual a gente foi. Nesse ponto aí, ela é bem proativa e participativa. Então, ela já sabia, desde o final de abril, que tinha essa padronização e a possível sobra. Tanto que a gente teve reuniões na Secretaria de Educação com relação a esse assunto, que ela mesma chegou a pelo menos em 2 oportunidades, não lembro a data, mas posterior a abril, que ela mesma, ela chegou a participar para perguntar os projetos que estavam em andamento, tudo mais. E nessas eu cheguei a participar junto. Então, quer dizer, ela teve uma participação direta em verificar e acompanhar com relação a esse andamento. Só que, Borgo, por exemplo, nessas apresentações, assim como em anos anteriores, você recebe uma listagem do que está em andamento. Se tudo que está ali realmente andar na licitação, se tudo que está empenhado, às vezes gerar o gasto, você está no índice de falar, ó, está dentro dos 25%, entendeu? A gente estava numa situação controlada até um certo período de você pegar, ó, está reservado aqui um processo que está indo para a licitação. O que está empenhado, se a gente gastar tudo que está empenhado, a gente vai chegar no índice que você considera que desempenhou. É porque ali tem essa previsão de despesa, fecha aspas. Essa reunião foi o quê? Em maio, eu acredito que foi logo depois da audiência, que quando chamou a atenção de todo mundo dos números. E ali então, nessa reunião, se tivesse gasto tudo que estava empenhado, iria cumprir a meta de 25%? Na época sim, Borgo, a gente sempre coloca o 13º que se pagaria metade em junho e metade no final do ano. Então, a hora que você começa a colocar essas despesas, se o aumento da arrecadação não ultrapassasse aquela média ali que estava vindo, estava numa situação assim sob controle. A arrecadação realmente depois, a partir de agosto, setembro, ela deu um boom. Até novembro e em dezembro. Ela teve uma limitação ali e ficou equilibrada. E já pegou o último ano de 2020. Eu acho interessante você estar falando pelo seguinte, no final de abril tinha uma padronização que haveria aquele crescimento, então a gente não pode dizer que julho, agosto, setembro teve surpresa, já sabia. A prefeita pessoalmente sabia dessa padronização e desse aumento. Nessa reunião, logo depois de abril, se tivesse cumprido todo o empenho, ia gastar todo o dinheiro. Sim, eu não me lembro o índice, mas estaria dentro de uma situação muito mais confortável do que os 16%. Gastando todo o dinheiro da previsão empenhada, não sobraria 35 milhões. Consequentemente, não. Então, eu chego à conclusão que a intenção de adquirir os imóveis foi depois de maio, de junho. Eu não me lembro das datas que iniciaram os processos, mas eu acredito que foi em torno dessas datas, realmente que surgiram as possibilidades também dessas desapropriações, dessas aquisições. Mas assim, as datas corretas desses processos, eu só fui acompanhar depois dele. Foi depois do final de abril, de maio? Exato, porque aí vai para finanças, ali para a parte final. Mas é realmente, se a gente tivesse ali um controle, uma média, mas, além da parte de despesa, viu, Borgo? Eu volto a afirmar aqui, sem a intenção de defender ninguém. O aumento de arrecadação pegou muita gente de surpresa, inclusive a Secretaria de Finanças. Por mais previsões assim, a gente tentava sempre fazer uma previsão, uma noção. Foi algo atípico, foi algo muito bom, né? A gente não pode, dinheiro em caixa para o município é ótimo. Aumenta o nosso potencial de arrecadação, não tem algo que você possa reclamar. Só que, por exemplo, o secretário de Finanças brilha o olho, a hora que a arrecadação não. É algo muito bom, né? Para você ver. Eu fiz essa observação, como eu fui secretário, a gente fica no pé do secretário de Finanças e fala, vai sobrar algum dinheiro para a gente aqui? Tentando até gerar receita, né, Borgo, em alguns momentos. Mas é assim, e o tempo do setor público é complicado, porque, por exemplo, por mais que em maio tenha tido essa conversa, vamos dizer maio, alguns processos para nascer em maio e realmente ser finalizado em dezembro no setor público não é fácil. Sabe, a gente acompanha alguns processos, tem às vezes pedido de impugnação aqui. Por algum motivo, entra uma empresa lá alegando alguma coisa, aí para um processo licitatório, às vezes, por meses, sabe? E, às vezes, planejamento do que você tinha, por exemplo, igual nesse cronograma desse início que a gente comentou. Tinha, além das despesas empenhadas, tinha as licitações que estariam em andamento, sabe? Tinha, na época, compra de computador, lousas, diversos. Se não me engano, tinha até carteira para escolas, algumas coisas assim.
Eu não sei dizer desse quantitativo da época quanto realmente é. Ainda está em andamento ou quanto realmente foi finalizado até o final de 2021, porque aí o acompanhamento que a educação faz, né? Naquele momento, na hora que você pega o que está reservado, o que está empenhado, o que está para ser, dar andamento, para chegar numa ação, de exemplo, você fala, abre aspas, não está numa situação legal, fecha aspas. Mas igual eu te falei, eu dou o exemplo da linha branca. A gente teve um fechamento de 19 e 20 do governo anterior, que a linha branca estava sempre na lista para sair. E por N motivos de licitação, não sei quais foram, a licitação não ocorreu. Às vezes, por problema aqui ou lá, foi sair agora em 2021. Então, quer dizer, eles iniciaram esse processo em 2018, eles imaginaram que essa linha branca aí, para geladeira, micro-ondas, etc., para algumas escolas, no ano seguinte já estaria nas escolas. Hoje está em quantos por cento? Nós estamos aí no finalzinho, no final de abril também. Hoje está em quantos por cento dado o cumprimento da meta? Eu precisava levantar esse dado, Borgo, de cabeça que eu não tenho. Mas assim, a receita ela está equilibrada. Está um pouquinho maior, mas bem equilibrada com a arrecadação do ano anterior, né? O gasto, a educação, teve um aumento até pelo reajuste salarial que foi para o servidor. Além de alguns processos que estavam em andamento, que estão saindo agora. Eu acredito que o índice, quando a gente for apresentar aqui o quadrimestre, vai estar superior a 16% do ano anterior. Eu acredito que vai estar ali em torno de 18%, 19%, eu falaria esse índice. Mas assim, eu estou só projetando, tá? Não é nenhum dado físico, mas eu posso até levantar isso e te passar depois. Você sabe dizer, Hector, não sei se é a sua pasta, se não utilizar esse 25%, todo o dinheiro, vamos supor, 310 milhões, se você não utilizar, você tem as consequências, pode ter contas rejeitadas, improbidades, enfim. Mas esse dinheiro, ele tem que ser devolvido para a União ou ele fica na caixa para ser utilizado no exercício seguinte? Com relação aos 25%, isso. Ele é uma receita própria, né? É uma receita de impostos. Então, não tem devolução nenhuma. É o que ocorre, por exemplo, que gera uma dificuldade para a Secretaria da Educação. É o seguinte, o Fundeb, ele faz parte, ele contempla os 25% também. O Fundeb é um fundo formado por 20% das receitas que vêm da União e do Estado. Então, ICMS, FPM, PVA é retirado 20% já com relação à formação do Fundeb. E a devolução do Fundeb para o município é com base na quantidade de alunos matriculados e tudo mais. Então, um exemplo assim, que eu cheguei até a dar em audiência pública de prestação de contas. Hoje, a prefeitura, ela ajuda o fundo com 100 milhões, mas ela recebe de volta 140 milhões. Ela recebeu, para ser mais exato, do Fundeb, tem aqui o valor, 135 milhões de reais. Foi 105 milhões de reais no ano passado. Ela, a prefeitura, ajudou o fundo com aproximadamente entre 90 e 100 milhões. Esse extra que vem a mais, ele não entra nos 25%. Então, quer dizer, se a gente está falando de 35 milhões a mais que a Secretaria da Educação tem que gastar, que é um recurso do Fundeb específico, hoje o Fundeb ele só paga a folha de encargos patronais e tem que ser gasto a mais sem computar nos 25% da educação. Então, quer dizer, tem mais essa situação, que além de atingir os 25% constitucional, a educação detém N outros recursos, merenda, transportes, que eles não entram nos 25% dos recursos que vêm da União. Se a gente não gasta o valor da merenda, é devolvido, mas ele não entra nos 25%. Se a gente não gasta o valor do transporte, é convênio, é devolvido. O Fundeb nunca teve devolução porque ele reprograma o limite de até 10%. A gente nunca chegou nisso. Ele reprograma e permite você gastar no exercício seguinte, sem contar também dos 25%. Como a gente paga boa parte ou na totalidade da folha com os recursos do Fundeb, não sobra recurso do Fundeb. Então, não tem reprogramação, não tem nada que falar de devolução e nem nada do tipo. Do total da educação, quantos por cento corresponde ao Fundeb? Com relação aos gastos da educação, olha, por exemplo, se a gente está falando de mais ou menos, não precisa ser exato, acho que em torno de 30% a 40%. 30% ali para ser... Então, quer dizer, além do gasto dos 25%, a educação ainda tem N verbas que precisam ser gerenciadas, que eles nem entram no cálculo, no cômputo dos 25%. Pelo que você tem acompanhado, que você falou
que primeiro ano de mudança de governo, você trabalha com orçamento anterior, pandemia e tal. Mas já estamos aí no segundo ano, indo para metade do governo, onde, se Deus quiser, não vai ter alteração na pandemia. Os índices estão, na verdade, melhorando. Existe a possibilidade disso acontecer novamente esse ano, Everton, financeiramente, de ter essa sobra de... Porque qual que é o nosso medo? Que chegue no final do ano e, poxa, eu vou comprar imóvel de novo. Aí fica difícil. Olha, eu gostaria que tivesse essa sobra para um aumento da arrecadação e por algum convênio que venha assim, mas previsível. Não? Previsível não. Acredito que esteja numa situação muito mais tranquila. O gasto da educação é sempre algo complicado, Borgo, não é de agora, é de exercícios anteriores, é relacionado até nível nacional. Tanto é que fizeram a PEC por causa que acredito que 80% dos municípios, se não mais, não atingiram o índice. Então, não é problema Bauru, eu digo. Foi mais de 90%? Então, eu acho que foi em torno de, eu tinha falado entre 80% e 90%. Então, a gente vê a dificuldade que é num ano que exceda a arrecadação. O excesso de arrecadação também, como a gente está falando de repasse CMS, não foi só em Bauru. Todos os municípios, na hora que você conversa, às vezes eu tenho contato com outros secretários, todos passaram por isso. A questão que chama a atenção é que não foi só em Bauru o superávit. O aumento agora, a compra de 35 milhões em imóveis, acho que foi só em Bauru. Eu acredito que eu ouvi falar em outro município que comprou um imóvel, se não me engano, não sei se foi em Sorocaba, alguma coisa que comprou um imóvel só aproximadamente 30 milhões. Não sei se Sorocaba, mas eu ouvi falar. Eu não cheguei a verificar isso, mas eu ouvi falar que teve alguns outros municípios que chegaram a fazer a adesão para aquisição de imóveis também por desapropriação. Comprar imóveis, mas assim, igual a gente estava falando, é algo que, mesmo em anos que não tem esse excesso, igual esse superávit de arrecadação, esse excesso de arrecadação, igual a gente está falando aqui, que já teve exercícios anteriores, por exemplo, 2009 teve uma compra no governo anterior de imóveis, também ali na Praça Machado de Melo, relacionado à aquisição de imóveis que ajudou na época. Também foi algo que na época foi passado como necessidade, ajudou sim a atingir o índice de 25%. Então é uma prerrogativa, acredito, que na época, gerencialmente ali, a Secretaria da Educação preferiu comprar alguns imóveis que eram necessidade, até que para sair do aluguel, tudo mais. É uma prerrogativa de gestão dela, né? A gente não se mete nessa questão, mas a Secretaria de Finanças tenta sempre auxiliar nesse sentido, Borgo. Mostrar receita, mostrar despesa, não só com relação aos 25%, com relação à própria merenda, transporte, convênios. A gente tenta auxiliar, tem uma hora que a gente também, não é fácil tentar acompanhar tudo, mas assim, a gente é o fim, né? A Secretaria de Finanças é o fim. Tem coisas que chegam lá, às vezes, para empenhar, que a gente vai tomar noção do processo em si depois. Por isso que a gente precisa de um tempo. Às vezes falam, abre aspas, o processo está parado na finanças, fecha aspas. Está parado na finanças porque a gente é o fim. Às vezes a gente precisa ver como é que foi feito o andamento daquele processo, estudar tecnicamente e tudo mais. Everton, o que nós podemos considerar como cumprimento dos 25%? É o momento de empenho, é o momento da compra, da liquidação. Liquidação? Liquidação. Resumindo, quando você está com a nota na mão, se tivesse no caso de contratação por ata de registro de preço, poderia ser considerado o valor do contrato ou não? Não. Só o que você foi prestado de serviço. Porque assim, os 25% normalmente se faz o cálculo pelo empenhado, né? E pelo liquidado. Existe um anexo que é do que a gente presta conta, existem os dois índices. Só que na hora do fechamento, o que vale é a despesa liquidada. Não necessariamente paga, porque você pode ter recebido o material no dia 30 de dezembro e você liquida, faz a liquidação dessa nota no dia 30 e põe o pagamento, por exemplo, para a primeira semana de janeiro. Você tem até 30 de janeiro para pagar as notas em aberto e entrar no gasto dos 25%. Mas então como é que é? Como que se faz para entrar nesse limite? Como se faz para entrar nesse limite de 25% na questão de investimento? Porque se nós formos trabalhar com projetos, vamos supor, a prefeitura ela faz o projeto agora para a construção de uma escola, se a escola for demorar 2 anos, 3 anos para ficar pronta, quando que a gente vai entrar nesses 25%? É cada ano, vai ter que ir entrando um pouquinho de acordo com a execução da obra? Execução.
as medições, tudo mais, conforme pagamento, liquidação e pagamento. Porque, assim, da liquidação para o pagamento, por contrato e por padrão, a Secretaria de Finanças tem até 30 dias para fazer o pagamento da entrada da nota na Secretaria. É um padrão que existe nos contratos. Às vezes, por causa do fluxo de caixa, de você fazer ali o controle, como a educação é uma secretaria que tem recurso, é de tranquilidade, dificilmente chega nesses 30 dias. Só que se tiver alguma coisa ali para fazer um acompanhamento, um levantamento, então é. No caso de medição, se você está prevendo uma escola agora, começa a construir ela, só se 10% dela realmente for feita a construção e medição e o processo chegar com a nota de pagamento, só 10% vai entrar no gasto de 2022, por exemplo. E a previsão orçamentária, como é que faz nesse caso? Uma escola, por exemplo, que custa 3 milhões de reais, tem um prazo de previsão para o término da obra de 2 anos. Vamos supor, como é que você faz a previsão orçamentária para o ano que vem? Você vai fazer fracionada ou fracionada? Se você olhar, por exemplo, o PPA, lá existem várias construções, não só da educação, como de outras pastas, que é colocada lá, por exemplo, 50% no ano, 25% no outro, 25% no outro. Mas às vezes coloca 50% em 2022. Executou 10%, por algum motivo, 0 ou 10%, aí o que acontece, Borga? Esse recurso fica lá sobrando no orçamento. Não é dinheiro, é orçamento. Aí por isso que a gente faz aqueles projetos de lei de transposição de recursos. Porque se está previsto para ganhar naquela obra outros 40% ou 50% dessa obra, eu vou ter que gastar em outro lugar para atingir os 25%. Então, a gente faz a transposição e fala assim, ó, não vai ter a obra, mas vai ter compra de insumos. Então, eu tiro daquela ação de construção e passo para uma de material de consumo. Aí que vem os projetos de lei para a Câmara, porque para tirar dinheiro de uma ação para outra, só por lei. Então, tem que ter aí um influente. Ó, ajuda aí a gente no projeto de lei para dar andamento, porque está travando. Porque enquanto não for esse orçamento para lá, eu não consigo gerar empenho para esse gasto. Enquanto eu não gero empenho, o fornecedor não entrega. E se o fornecedor não entrega, eu não consigo liquidar e entrar nos 25%. Então, é algo bem complexo. Desculpa, sim, se estou falando tecnicamente. Não. Interessante, até porque, às vezes, se a gente não entende algum detalhe, a gente pega o vídeo e a gente assiste de novo. E o que precisar, liga. Você sabe que estou à disposição sempre que vocês precisarem. Palavra vereadora Chiara. Eu estou velha de casa. Então, essas questões orçamentárias, sempre à frente da Comissão Interpartidária, Comissão de Economia e Finanças, mesmo a Comissão de Educação, então a gente assim, nessa parte orçamentária, a gente tem até uma certa intimidade. Então, acho que o vereador Borgo foi feliz nas perguntas. Eu acho que é importante que todos entendam como é que funciona essa parte aí do orçamento. Eu acho que existe uma complexidade muito grande, realmente, quando a gente entra na questão pública, de entender as peças orçamentárias e mesmo as transposições de recursos, que aqui passa bem rápido, né, Everton? Sempre passou bem rápido aqui na Câmara. Aí que é importante a exposição de motivos e até explicar, às vezes, a gente mesmo, a Secretaria de Finanças, explica a situação em emergência. Acho que a gente nunca teve um caso de lei de transposição de recursos que não foi aprovado pela Câmara. Pelo menos, não na época que eu estava na Secretaria. Eu desconheço qualquer história desse tipo. Teve uma, Everton, que eu dei até trabalho na transposição de recursos, porque era justamente uma transposição para comprar um prédio da Alto Astral. Não sei se você se lembra disso. Eu tive que alterar a lei, né? Aí, teve que alterar a lei durante a sessão, justamente para ir para a ação de aquisição de imóveis. Bom, acho que tudo faz parte. Acho que é muito difícil, realmente, a gente cumprir exatamente com os 25%. Um orçamento que ele é previsto no momento de pandemia, né? Uma previsão acanhada. Todo mundo muito acanhado na previsão. Não é só o poder público que estava acanhado na previsão. O privado também. Eu acho que todo mundo estava meio receoso, mas quando a gente fala em uma pasta que tem por gastar no mínimo, a conversa é outra, né? A preocupação é em ter que gastar o mínimo, né?
A gente olha para as outras pastas, com exceção da saúde, obviamente, e a gente vê os secretários desesperados para ter um pouquinho a mais, né? Um pouquinho mais no orçamento, né? A gente olha para a educação, nossa, tem que gastar 25%, aí não faz o planejamento corretamente, né? Porque faz um planejamento pensando nos 25%. Se a gente pensar na saúde, a saúde gasta muito mais do que o limite mínimo, né? Por que a saúde não tem problema? Porque o investimento lá é muito maior do que o limite mínimo. Porque a educação não faz um planejamento para mais, né? Para que tenha aí uma tranquilidade em fazer os investimentos de forma correta. Porque é claro que a gente quer que a educação invista, né? Mas não da forma como a prefeitura falou aqui, que ela vai investir mesmo, que ela vai investir muito mais. Não sei o quê, mas esses investimentos que foram feitos do ponto de vista educacional, e aí não estou falando de finanças, não. Quem conhece resolução de problemas necessários e urgentes da educação, e eles não refrescam em nada. Eles não refrescam em nada, e alguns, no meu ponto de vista, extremamente equivocados. Mas isso, vou te dizer uma coisa, é um ponto de vista que alguém que acompanha a educação sabe quais são investimentos importantes, necessários e urgentes, né? Agora, me preocupa muito, Everton, quando a gente tem esses investimentos que aconteceram no ano passado, foi o primeiro ano de governo, abre aspas, aí vamos dar um desconto que eu não sabia como é que funcionava. Ninguém lá sabia como é que funcionava, né? Ninguém conhece o orçamento. Tem o Cláudio lá, o Cláudio acompanha o orçamento da secretaria. Fecha aspas. Deu desespero no Cláudio, quando ele viu que tinha superávit, por isso que ele foi chamado para comprar os imóveis. Foi isso que aconteceu? Não. Sobre ter sido chamado para comprar os imóveis ou não, eu desconheço. Mas o Cláudio realmente é um servidor de tempo de casa. Já conversamos. Ele está na gestão de finanças, então o nosso contato é mais direto. Só que, por exemplo, ele também não chega a planejar as compras. Quando chega também na gestão de finanças, até onde eu sei, na divisão de gestão de finanças, são licitações em andamento para fazer a classificação e solicitação, às vezes, de empenho e de reserva. Então, é a parte do planejamento do comprar antes. Eu acho, posso até estar sendo equivocado aqui, mas que eu saiba, a gestão de finanças lá da Secretaria da Educação é quando os processos já chegam para classificação, para solicitação de reserva ou empenho, e não no planejamento de compras. Por exemplo, até onde eu sei. Eu acho assim, tem vários problemas ali nos processos internos da Secretaria da Educação. Um deles, por exemplo, é a diretora de compras e licitações nunca ter feito uma compra antes de assumir a diretoria de compras e licitações. E aí, nem despertar, né? De repente, a dúvida que esses processos de desapropriação ter feito sem passar pelo departamento dela, mesmo ela indo visitar um imóvel, visitar imóveis. O Cláudio, por exemplo, também não indicar que poderia e deveria, né, passar. Então, assim, eu vejo que é um problema em compras e licitações, inclusive para atingir o cumprimento do próprio orçamento da secretaria. Não é culpa dessas pessoas, não é isso que eu quero dizer. É culpa de um processo que não está estabelecido. Mesmo a área jurídica da secretaria, né, tem lá um assessor que é quem olha os processos e tudo mais. E esses processos de desapropriação não passaram por ele. Então, assim, parece que é um poder absoluto do gestor da pasta que delega para quem quer uma autoridade que não é devida e que vira o quê? Um problema aqui para a gente, né? Agora, me chama um pouco a atenção a forma como foi feita essas desapropriações sem diálogo. Você citou aqui do governo Gazeta, as desapropriações aqui no centro da cidade foi amplamente divulgada, foi amplamente discutido, apresentação aqui na Câmara Municipal, inclusive. A gente pode concordar ou discordar, mas foi tudo discutido. Agora aqui, nós somos todos pegos de surpresa com 35 milhões de desapropriações em diário oficial, todas no mês de dezembro. Então, assim, não tem como nós pensarmos que essas desapropriações não aconteceram com a única finalidade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, sabe? Não tem como nós imaginarmos isso. E aí vem os outros problemas, a forma como foi feita, né? Aí nós vimos a questão da individualização dos imóveis, de não haver licitação,
de não ter passado pela Câmara, e eu me lembro bem de uma reunião lá em agosto que você olhou para mim e disse: Chiara, você acha que passa na Câmara? Você lembra disso? É até bom, né? Chegaram a me questionar por essa fala sua. Em agosto, realmente a gente tinha um cenário de que já de aumento de receita e tudo mais, mas a gente estava falando da aquisição de alguns imóveis específicos, né? Que, na verdade, alguns deles realmente até foram desapropriados, sim. Mas para aquele montante, a gente não teria ainda em agosto como fazer uma série de arrecadação e fazer uma suplementação na ficha. A gente precisaria, sim, de um projeto de lei fazendo transposição de recursos, né? Tirando de algumas fichas da educação ou até de outra pasta para suplementar aquela ficha. Então, a gente teria a obrigação de um projeto de lei de transposição de recursos, que aí entraria mais ou menos nessa situação igual foi o da Alto Astral na época, né? Mas até o processo chegar na Secretaria de Finanças, a gente já tinha um excesso de arrecadação suficiente para gerar orçamento naquela ficha. Mas na época que a gente conversou, foi exatamente assim, abre aspas, se realmente for passar isso agora, Chiara, vamos precisar de um projeto de lei para fazer a transposição de recursos, fecha aspas. Então, com base nessas transposições de recursos, eu sei que lá atrás, na época, eu acompanhava, você foi, acho que se não me engano, você votou contra a época aquela compra. Eu falei, você acha que passa? Mas no intuito de eu saber a demanda. Então, mas não sei se o processo ia ser teria que comprar, autorizar, porque isso foge da minha competência da finanças. Mas sim a parte orçamentária, aquela dúvida especificamente. Eu não ter o orçamento disponível naquela ocasião para gerar aquelas compras que estavam sendo discutidas na reunião. Acho que foi com a Comissão de Educação. Acho que estava o Meiro, o Serginho e a Chiara. 27 de agosto. Nós temos fotos, inclusive, do nosso grupo. Então, a dúvida em relação a essa lei, se passa na Câmara ou não, foi mais assim, abre aspas, se a gente realmente for dar andamento nisso agora, dessa forma, a gente vai ter que passar um projeto de lei de transposição, fecha aspas. Que a gente sabe que sempre que tem a ficha de aquisição de imóveis, uma transposição de recursos, ainda mais destinado recurso para ela, tem questionamento. Então, foi mais nesse sentido. Está certo. Daqueles imóveis que nós discutimos na reunião, 2 foram desapropriados, mas nenhum dos 2 foi para a finalidade que nós discutimos naquela reunião, né? Então, o prédio da Staff era para uma EMF, né? Que nós não discordamos daquela finalidade na ocasião. O prédio do Damásio, que era para uma EMEI, que eu falei que, né, na ocasião, eu já pude opinar que é uma região muito complicada, que tinha problema de trânsito e tudo mais. E aí nós discutimos também a questão do Guedes Azevedo, que foi uma possibilidade colocada na reunião. Mas foi uma surpresa as apropriações acontecerem com a finalidade de apresentar em decreto. Enfim, Everton, a gente olha para os 35 milhões, eu fiz uma continha aqui, tive a oportunidade de falar para a secretária, para o Clóvis, para o Cláudio, das 82 escolas que tem na rede que precisam de bastante investimento em infraestrutura e tudo mais, se a gente dividisse os 35 milhões para cada uma das escolas, poderia receber mais de 424 mil. Dava para fazer um investimento bacana em infraestrutura, e aí vem a minha próxima pergunta. Me preocupa a utilização dos recursos do PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola. Eu acompanhei bem de perto o início do ano passado as sobras do PDDE no primeiro ano da pandemia. Início de 2021, que aconteceu com as escolas que tinham recurso disponível. Vereador Borgo, só um minuto, fazendo favor. Pois não, presidente. Vou suspender a sessão às 16h06, porque nós estamos em 5 no plenário. O vereador Júnior estava agora há pouquinho aqui, do lado da prefeita, saiu. Eu acabei de ver também que a assessoria da prefeita está registrando, para que nós não possa correr nenhum risco. Estou suspendendo a sessão às 16h06, e eu espero que a gente permaneça com 6 pessoas no plenário durante toda a leitura. Presidente, só para marcar a página 1148. Que nós... Ok.